Pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer aqui mais um outro vlog. Hoje para nós falarmos a respeito dos novos motores Firefly Turbo Flex, né? Em detrimento dos THP Flex, o que provavelmente vai acontecer. Principalmente depois de eu ter tido a possibilidade de testar esses novos motores e ter ficado muito surpreso, né? Principalmente aqui na América Latina, tá? Esse contexto que a gente vai discutir. E também da desinformação que muitos canais grandes ou que têm um determinado tamanho fazem ao tentar vangloriar produtos que eles gostam, sendo que determinados outros produtos também são bons, né? Desinformam sem ter conhecimento técnico e teórico. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui para o canal. Se você já é inscrito, participe da área comunidade, que lá nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou e de curiosidades automotivas em geral. Se você está procurando por um conteúdo específico de algum carro um pouco mais longo, como no caso o conteúdo desse 308 aqui, verifique a área das playlists, que lá nós temos diversos carros que foram que ainda são meus, no seu uso cotidiano em geral. Começando por esse tom crítico, né, a esse tipo de pessoa, né, eu acho que para quando a gente quer falar de alguma coisa, a gente tem que ter muito conhecimento. Principalmente a gente tem que ter uma noção do poder de disseminação de uma informação que nós temos pela quantidade de inscritos. Por exemplo, aqui a gente tem que cerca de 6.000 inscritos, 6.500 inscritos, né? Então eu estou influenciando a cabeça de, sei lá, 6.000 pessoas. Estou falando e explicando, dando uma teoria. Imagina então para 100.000, 300.000. E essas pessoas elas vão informar outras pessoas, porque isso daí é um ciclo natural. Que sejam 2 pessoas, já vai para 600.000 pessoas. Se forem 3, 900.000. E por aí se vai. Só que as pessoas não têm noção dessa parte. E quando a gente quer falar de alguma coisa, a gente tem que ter muita noção daquilo que a gente está falando para a gente ter embasamento teórico. Tudo bem que na terra da desinformação e do ódio ao conhecimento, esse tipo de coisa não é uma coisa muito comum de se fazer, mas é fundamental, né? Porque muitos produtos podem ser subjugados negativamente, como outros também podem ser colocados num pedestal que não lhes pertence. Muito bem, por essa semana eu estava assistindo alguns vídeos, né, aleatoriamente. O primeiro vídeo que eu fiquei assim meio coiso foi a respeito de um Golf que o dono, né, colocava o carro no pedestal. Realmente, o Golf é um baita de um carro, eu gosto muito do Golf, né, independente do motor. Desde o MSI Golf 7, tá? Golf Sapão não, muito obrigado. Mas Golf 7 é muito legal. Mesmo 1.6 MSI é um carro que anda muito bem, tá? É um carro que é criticado injustamente. Claro, não vai andar como os modelos turbo, não vai. Mas vai andar tanto quanto o 2.0 da geração anterior, que era um dos Golfs mais potentes que tinham, né? Da geração anterior vendida no Brasil, né? O Golf 4, 4,5. Então, assim, um carro muito mal julgado por gente que não tem conhecimento técnico. Mas muito bem, eu assistindo, porque eu gosto realmente do carro, um bom carro. Aí o apresentador me solta uma pérola, na hora que estava fazendo a apresentação, de que ele gostava muito da transmissão do carro dele, que é uma caixa automática Aisin, que na Volkswagen é chamada de AQ250, no grupo PSA é chamado de EAT6. É o mesmo câmbio, a mesma relação de marchas, inclusive. E ele me solta a pérola que ele não gostava do câmbio do C4 Lounge, porque era um câmbio problemático, mas gostava muito do câmbio do carro dele. Aí eu fiquei me questionando, gente, é o mesmo câmbio como isso. A pessoa nunca dirigiu o carro. Fato. Isso daí é um fato inexorável e não tem o conhecimento para disseminar a informação. Aí, muito bem, se você imagina que isso foi num canal de 100, 200 mil inscritos, 100, 200 mil pessoas vão ter essa desinformação empurrada goela abaixo e vão disseminar essa informação. E assim a gente faz esse ciclo da notícia que não é verdadeira, né? Até porque o câmbio era o mesmo. E depois eu assisti um vídeo de um Sandero Privilege, né? Um carro que eu acho também interessante no sentido de quantidade de opções que o carro tinha na época. Hoje é um carro que eu não teria, não. No que tange a, tipo,
Por exemplo, era muito barato, você imaginem. Um Sandero Privilégio com câmbio automático, vinha com central multimídia, com tudo, né? Os conjuntos elétricos, ABS, airbag. Era um carro de R$ 38.000, 0 km, né? Então, em 2013, 2012, era uma coisa que valia muito a pena, era muito interessante, né? Logan também, que era um câmbio automático de 4 marchas, o chamado Proactive, que nada mais era do que a L4. Para quem não sabe, o câmbio L4 era feito em parceria entre a Peugeot, Citroën e a Renault. Muito bem. Uma semana antes eu vi, depois nas playlists, tá lá um vídeo grandão. 408 é bomba! Pensei, tá, pode ser. Principalmente para um usuário que não faz as manutenções devidas e também tem carros que deram muito problema de fábrica sim. A gente tem que dar a mão à palmatória. A gente não pode ficar colocando as coisas que a gente gosta num pedestal, que são inquebráveis, que são perfeitas, que são como se fosse a face de Deus na Terra, né? Que não tem erros, né? Então, muito bem. Aí eu fui ler e ele falando muito bem do câmbio, eu fiquei pensando, essa pessoa deve ser tantã, porque o câmbio do Sandero, automático mesmo, é o mesmo AL4, daquele 408 que ele tanto criticou. É o mesmo isso, ele dizendo que o câmbio era robusto, que era isso, que era aquilo, sendo 408 ele ficou criticando a robustez do câmbio. Eu fiquei pensando, a pessoa tá super qualificada. Só que aí vai influenciar, sei lá quantas mil pessoas em tempo, tá? Antes que alguém fale, nossa, então você tá vangloriando o câmbio AL4. Não, o câmbio L4 tem problemas sim. É um câmbio muito sensível, que você tem que ter uma manutenção, mas seja num Sandero, num Logan, no Megane, seja no 408, 308, seja numa C4 Picasso, no C4 Palazzo, né? Então todos esses carros você tem que ter um cuidado muito grande com esse câmbio, porque ele exige a troca de óleo no tempo certo, né? Principalmente a questão do L4 é essa. E hoje que a gente passou muito tempo, principalmente com essas caixas modernas aí de 6 marchas, 7, 8 e vai subindo aí até o infinito, se percebeu que o câmbio L4 tem uma manutenção ridiculamente barata e simples. Por quê? Só tem 4 marchas. Quanto mais marchas você tem, mais engrenagens você tem, mais tecnologia você tem que ter, entenderam? Então é uma coisa complicada. É uma coisa bastante complicada. Mas o L4 é muito mais barato. E, por exemplo, um câmbio que todo mundo vangloria, DSG. DSG7, que é ultra problemático, a gente sabe disso. E o DSG6, que é banhado a óleo, que muita gente não fala. Eu tenho uma experiência horrorosa com o DSG6, né, que é o caso do carro. É o caso do DSG6. Nós tivemos aqui em casa, hoje eu digo tivemos, apesar do carro ainda estar no nosso nome, mas é um carro que não vai voltar mais. E aquilo ali deu uma sequência de problemas desde o carro novo absurdas. E a manutenção do câmbio é absurdamente cara, né? Quando você compara a um câmbio automático cíclico comum ou com o mesmo L4 que sempre foi muito criticado, né? Então, eu vou ser sincero, eu prefiro um L4 que é muito mais barato de você consertar e tem mais mão de obra qualificada hoje do que um DSG. Aliás, é um câmbio automatizado de dupla embreagem. Eu tive monoembreagem, que também eu vejo muita gente criticando. Os meus monos embreagem duraram muito tempo, né? Enquanto o DSG de dupla embreagem, né? Sofisticado, papapai, tititi, foi um câmbio muito problemático. Mas o que eu quero dizer aqui, falei e não falei nada, né? A gente tem que ter muito conhecimento técnico quando a gente quer falar bem de alguma coisa. E tem que ter o dobro desse conhecimento quando a gente quer falar mal. Porque a gente tem que explicar o porquê que é tão ruim. Né? Ser detalhista, trazer fontes, trazer conteúdo de verdade. Não ficar disseminando uma mentira que você destrói produtos. Que podem ser muito melhores e muito mais interessantes ao olho de quem quer ter um veículo desses, né? Ou produto desses que seja, né? Então, assim, isso é chato, né? Isso é bem chato. Pior é quando são influenciadores que você gosta do conteúdo desse, você fica pensando, meu Deus, né? É complicado. Mas, continuando, aí tava falando do Turbo Firefly, né? O Turbo GSE, né? Que é esse novo motor da Stellantis. Para quem não sabe, Stellantis é o grupo PSA misturado com FCA. É uma mistura danada, né? O que eu acho muito engraçado é o seguinte, por exemplo, aquele Monza dali,
hoje é da mesma marca desse Peugeot, né? Porque o grupo PSA comprou a Opel, se não me engano, em 2017, da General Motors. A General Motors estava deixando a Opel morrer, né? E a PSA deu um baita de um boom, né, na Opel. Principalmente, por exemplo, o novo Corsa e o novo Astra, né? Claro, não existe aqui no Brasil, mas são carros interessantíssimos, né? E estão chegando aqui na América Latina, né? A Opel vai começar as operações na Colômbia e já estava no Uruguai. Quem sabe a gente não volta a ter Opel. Mas continuando ao Firefly Turbo, que é o que interessa. Eu gostei pra caramba, né? Eu falei pra vocês, eu achei um motor espetacular. Principalmente pensando que são carros muito pesados, com um desempenho assim que impressiona pela cilindrada do carro, né? Você imagina que aquilo é um motor 1.3 pequenininho. É um motor 1.3, é impressionante o quanto eles conseguiram extrair de desempenho naquilo. Tudo bem que, senhor amado, vamos pensar aí o que serão aqueles motores na mão de mecânico que não tem o mínimo de conhecimento técnico, né? De gente que já não se atualizou nesse motor que já não é tão complexo para os dias de hoje. Imagina o Firefly Turbo. Mas ficou muito bom, tá? Ficou muito bom. Ficou muito interessante a pegada de torque desde baixa. Transformou o desempenho, né, principalmente quando você compara a Toro 1.8, né, que era horrível em nível de desempenho. O Compass 2.0 ele já andava direitinho, mas melhorou bastante também. Vocês imaginem que um Compass Firefly 1.3 Turbo, eu testei o Série S, mas se você pegar o Sport ele é mais leve, usa rodas menores, então ele anda mais do que a versão de topo, né? Você está falando ali de um carro que anda junto com um hatchback médio com motor turbo como o Cruze, que é um pouquinho inferior a esse carro, mas é excelente. Excelente se pensar o tamanho daquela jamanta e o tamanho do motor em relação ao tamanho do carro. Então ficou muito bom, com um consumo adequado, né, que muita gente ficou muito crítica com os números do Inmetro, mas pelo menos na vida real, principalmente na Toro, você percebe uma diferença de consumo positiva a respeito do motor Firefly Turbo, né? Ficou muito interessante. O câmbio eu achava que eles iam trocar o Aisin EAT6, que era usado na Toro e no Compass 2.0, pelo CVT-10, porque a Fiat, né, agora Stellantis, né, ela tem testado muito esses motores não, o câmbio CVT-10, que é o câmbio do atual Corolla, nos carros dela, né? E tudo tinha, a previsão era que esses motores turbo viessem com esse câmbio. Bom, a prova é que funcionou muito bem com a Aisin EAT6, que é o mesmo câmbio desse carro, adoro esse câmbio. É o câmbio criticado lá pelo cara do Golf, que tinha um carro com o mesmo câmbio do C4 Lounge, mas enfim. E continuando aqui. Mas ficou muito bom. Agora parece que a Fiat tem um interesse no lançamento do 1.0 Firefly Turbo com esse câmbio CVT. Vamos ver se eles vão colocar o CVT-10 nesses carros, né? Para ver como ficará o desempenho. Agora que eu estou muito curioso para ver como será o desempenho do Renegade 1.3 Turbo, eu estou. Porque se no Compass, que é mais pesado, já ficou muito bom, vocês já pensaram que vai ser o Renegade? Vai ser espetacular. Vai ser realmente uma coisa muito, muito fora da caixinha, né? Então, achei muito legal. Agora, falando em termos de THP versus o Firefly Turbo. Para mim foi evidente no momento que eu tive o contato com esses motores novos que o THP Flex vai morrer. Ponto. Não é porque eu gosto do meu carro que eu vou ficar aqui falando bem só do motor. É um bom motor. Só que o Firefly Turbo é muito mais moderno, muito mais atual e principalmente ele vai ser uma padronização da Stellantis, porque muito provavelmente o 208 vai ganhar o Firefly Turbo, o novo C3 vai ganhar o Firefly Turbo. É por isso que o 208 não ganhou um motor turbo logo no lançamento, porque já havia essa expectativa no lançamento do Firefly Turbo nesses carros, né? E vai ficar muito interessante, né? A nível de Brasil, o THP muito provavelmente irá morrer, a não ser nos modelos importados ainda da Peugeot e da Citroën, no caso 3008. Eu agora nem lembro se tem algum Citroën importado, eu acho que agora não.
só gasolina. Nesse instante não, mas pode ser que venha a ter como o DS5, né, principalmente o C5 atual, né, agora esqueci o nome, acho que é C5 Aircross, que é tudo um monte de SUV, né. Então existe a possibilidade desse tipo de carro ser importado devido à moda, né. E muito provavelmente o THP venha somente nesses carros. Mas a nível de América Latina, não. A nível de América Latina é muito óbvio que o Firefly Turbo será o motor padrão de todos esses carros dentro do grupo Stellantis, o que é muito bom. Tá? Na Europa, por exemplo, o 208, o C3, eles têm a possibilidade do 1.2 PureTech Turbo, né, que foi muito cogitado para o 208 aqui no Brasil. Apesar de ser um motor igualmente muito moderno, quando comparado ao THP e principalmente ao Turbo Firefly, não acredito que ele venha ao Brasil em hipótese alguma quando você tem essa possibilidade, né? E aí a gente diz, né? Vai ser muito interessante a gente ver essa nova geração, entre aspas, de compactos, porque nós vamos ter um 208 com Firefly Turbo, que já tem uma dinâmica muito boa, mas falta o motor. Vamos ter o C3 com esse motor. O Argo e o Cronos também terão. E não sei se eles vão lançar aqui no Brasil, vai ser o novo Punto, que já está gerando expectativa na Europa, na volta, né, do Punto, porque parece que ele vai vir na base do 208 atual, né? E isso vai ser muito legal, porque o 208 atual é um carro dinâmico, o Punto era um carro muito dinâmico, né? E talvez esse carro venha ao Brasil, né? Mas enfim, esse motor ficou espetacular e eu gostei muito, eu estava muito curioso para ver o resultado de tantos anos de trabalho, né? E principalmente tem uma versão desse motor Firefly Turbo que eu estou muito curioso para ver, né? Eles lançando, que seria a versão somente a álcool e com um sistema de injeção a hidrogênio, que seria tipo uma opção frente aos carros híbridos, né? Totalmente híbridos, né? Que tem um motor elétrico e um motor a combustão interna. Né? Eu estou muito curioso para ver se eles vão lançar esse motor, porque dizem que ele continuou sendo desenvolvido. Esse motor chegou a ser mostrado, esse motor só a álcool, né? E100, ele chegou a ser mostrado, se não me engano, no Salão do Automóvel de 2018, né? Como conceito. E o que dizia a FCA na época, a atual Stellantis, é que ele seria lançado primeiro no Argo e no Cronos, né? Como uma opção conceitual. Agora tudo indica que pela moda dos SUVs pode ser lançado nesse SUV, né? Eu acho que é projeto 363, ou ser lançado no Renegade, né? E a gente está ansioso para ver, porque há muitos anos que nós não temos um carro somente com monocombustível, somente a álcool, né? E a gente tem que falar álcool porque é um combustível nacional e não etanol. Né? Vamos falar álcool, como tinha escrito nos carros nos anos 80, por exemplo, né? Então, assim, eu estou muito curioso para ver como será o desempenho e como esse motor funcionará e principalmente o nível de consumo. E principalmente porque se esse conceito desse motor der certo, é óbvio que isso daí vai ser replicado pelos outros fabricantes aqui no Brasil. E isso poderá trazer uma nova vida, talvez até mesmo a nível mundial, aos motores de combustão interna. Então, estou muito ansioso para ver o que vai dar nisso, né? O sistema de carros funcionando apenas a álcool com o sistema de injeção de hidrogênio, né? Muito curioso mesmo. Então é isso, pessoal. Tenham atenção quando vocês forem assistir qualquer coisa. Busquem fontes, leiam, se informem, entendeu? Se você quer fazer um vídeo, você que é uma pessoa de um canal muito maior, verifique as fontes, verifique tudo antes de você postar qualquer coisa, para você não falar besteira e principalmente para você não influenciar negativamente as pessoas, porque isso não é nada legal. E o Turbo Firefly ficou muito legal. Ficou muito bom. É isso então, pessoal. Valeu!